Aqui no telão a gente vai mostrar um mapa mais localizado para repetir algumas informações de onde foi esse tremor. Começando no ponto vermelho ali em cima do mapa. Ali fica a cidade de Mandalay, onde foi o epicentro desse terremoto. Mais exatamente a 17 quilômetros da cidade de Mandalay. Mandalay é a segunda maior cidade de Mianmar. E a profundidade desse tremor foi de apenas 10 quilômetros da superfície. E com isso, uma proximidade muito pequena em relação ao solo, o nível de destruição pode ser ainda maior. Agora reparem só, 1.300 quilômetros separam Mandalay, no pontinho vermelho, até aqui embaixo, a cidade de Bangkok, capital da Tailândia, que foi muito afetada. 1.300 quilômetros separam esses dois pontos, o epicentro do tremor até a cidade de Bangkok. Para você ver como esse tremor se espalhou por aquela região inteira. Mais de 90 milhões de pessoas sentiram esse terremoto na Ásia, sendo que mais de 4 milhões sentiram o tremor de forma severa ou violenta. Numa outra tela, a gente vai mostrar para vocês como esse terremoto foi causado. Ele foi causado por uma falha tectônica transcorrente, que percebam o sentido das setas. É como se o solo andasse de lado, ou seja, as placas tectônicas lá embaixo, que formam o país Mianmar, andando lado a lado. Consequentemente, fazendo esses movimentos contrários e fazendo tudo que está na superfície tremer. A gente tem muita sorte que aqui no Brasil a gente não enfrenta terremotos tão intensos e tão constantes como os que ocorrem lá na Ásia. Vamos ter outras informações sobre o que aconteceu hoje em Mianmar, conversando com Bruno Colasso. Ele é professor do Centro de Sismologia da USP. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Primeiro, repetindo os dados desse terremoto, 7,7 de magnitude, muito forte. E esse epicentro sendo registrado a apenas 10 quilômetros de profundidade, ou seja, muito raso, muito próximo ao solo. É uma combinação que pode ser devastadora, especialmente naquela região de Mianmar. Os moradores ali estão testemunhando isso, né, professor? Boa noite. Boa noite, Márcio. Exatamente isso, né? Os sismos muito grandes, geralmente eles já têm, né, carregam esse potencial destrutivo, mas quando eles acontecem próximo da superfície, né, 10 quilômetros para a sismologia não é nada, né? Aumentam muito as chances de causar algum problema, né? Então, ainda mais, né, aliado ao fato de Myanmar não ser um país preparado, né, com estruturas civis preparadas para suportar eventos desse tipo, né? Uma outra característica desse terremoto é que, segundo os especialistas, a gente mostrou aqui na ilustração, as placas que formam aquela região foram deslizando de lado. Em inglês, o nome é strike slip. Tem alguma característica diferente desse tipo de tremor, professor? Esse é um dos tipos de contato, né? Existem 3 tipos, né? O mais forte é quando uma placa entra por debaixo da outra, né? A gente chama de falha convergente. É o tipo de falha que acontece no Japão e no Chile, por exemplo. Então, esses causam tremores ainda mais fortes, né? Esse outro tipo de falha, que é a falha transcorrente, a gente tem um exemplo desse nas dorsais mesoatlânticas, né? Por exemplo, entre o Brasil e a África, e também aquela famosa falha nos Estados Unidos, a falha de San Andreas, também é uma falha desse tipo transcorrente, quando uma placa escorrega uma em relação à outra. Professor, mesmo em países ricos como o Japão, nem todas as construções estão preparadas, têm suas estruturas reforçadas, resistentes a tremor. Custa caro fazer esse reforço. Mianmar e Tailândia, qual é o cenário? Como você disse, é exatamente isso, custa muito caro, né? Existe um envolvimento de um investimento muito pesado, né, para fazer principalmente prédios, né, que resistam a esse tipo de fenômeno, né? O Japão é o país mais preparado do mundo, o Chile também é um dos países mais preparados, e o Myanmar, né, não tem esse poder econômico, né? Então acaba infelizmente sofrendo com fenômenos desse tipo. Esse já é o 7º evento, né, um sismo de magnitude maior que 7 desde 1900. Então não é incomum tremores dessa magnitude nessa região, infelizmente. E é assustador pensar também, como disse a brasileira que estava lá na Tailândia, como o prédio balançava. É claro que no momento do tremor a gente não pensa nisso, tecnicamente falando, mas quanto mais o prédio balança,
mais seguro ele é. Pelo menos no Japão eu tive essa experiência. Quando o prédio balança, é sinal de que ele está meio que se adaptando àquele movimento. Se ele ficasse rígido demais, ele poderia romper com o tremor. É assim que funciona um esquema seguro e moderno de prédios hoje em dia? Exatamente, né? E ele leva em conta esse amortecimento também. Então ele vai vibrando com a passagem das ondas É. e é uma deformação, né? E não uma ruptura. Então, como essa deformação momentânea aí, a gente consegue evitar o pior. Quando a gente pensa num epicentro, né? Num terremoto, a gente pensa num ponto, né? Uma coordenada ali, né? Com alguma profundidade. Mas na verdade é uma área inteira que rompeu. Então, e isso tem proporcional à magnitude. Então, um sismo de magnitude 7,7 na verdade, a gente está falando de uma área de 200 quilômetros, né, blocos de rocha de 200 quilômetros de extensão que se rompem em poucos segundos. Então, por isso foi sentido, causou problemas também na Tailândia, a 1.300 quilômetros, como você disse anteriormente. Bem Então, observado, são professor. blocos muito grandes. Sim, bem observado. Desculpa que eu quase cortei o senhor no final. A gente está vendo imagens ao vivo, professor, de Bangkok, exatamente daquela grande estrutura, daquele grande prédio que estava em obras e que veio abaixo. Uma enorme estrutura, me parece que ele tinha mais de 30 andares e a gente só vê agora os escombros. A informação que nós temos é que ainda há buscas a possíveis sobreviventes que estavam dentro do prédio. É horrível falar isso, mas é difícil imaginar que alguém pudesse sobreviver, ainda mais num prédio que estava em construção, professor. É verdade, né? E quando acontece terremotos tão grandes como esse, a gente ainda pode esperar outros eventos, né? Principalmente nos primeiros dias, há 2, 3 dias, Aham. mas é um fenômeno que a gente não pode prever. E, inclusive, essas réplicas, a gente chama esses eventos secundários de réplicas, podem continuar acontecendo por semanas. Pois é, desculpa, só para ficar bem claro isso então, professor. Até quando a gente pode ter essas réplicas, esses tremores secundários? Alguns, eu estava acompanhando hoje numa página de tremores que acompanha, uma página americana que acompanha tremores no mundo inteiro. Alguns chegavam a 5 graus de magnitude. Isso não é um tremor pequeno. O principal que nós tivemos, que provocou toda essa tragédia, 7,7. Uma réplica de 5 não é pequena, ainda mais quando já pega uma estrutura completamente debilitada. Exatamente. Então, uma magnitude 5, principalmente se for raso, pode causar alguns problemas para estruturas já debilitadas ou algumas casas mais precárias, coisas do tipo. É impossível prever os terremotos, né? Muitos especialistas, muitos cientistas acreditam que nunca vai ser possível, né? É uma força descomunal que a gente não tem nenhum controle. Mas existem esses cenários, né, estatísticos que a gente já conhece. Então, quando acontece um terremoto muito grande, é esperado que nos próximos dias continuem ocorrendo réplicas menores, de magnitude 5, vários de magnitude 4, por exemplo. E isso pode se estender por semanas e às vezes até meses. Não é o comum, né? O mais comum é que isso aconteça nos primeiros dias, mas é possível que isso se estenda por semanas. Esse é o professor Bruno Colasso, professor do Centro de Sismologia da USP. A gente acompanhava algumas imagens ao vivo de Bangkok, vimos também imagens do momento do tremor em diversos países ali da Ásia. Agradeço muito a sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite, professor. Boa noite, Márcio.